Muito boa tarde para você, seja você muito bem-vindo a mais um Meetup pela Saving Cloud. Hoje, quinta-feira, dia 19 de maio, 1 hora da tarde, nós estamos aqui juntos para mais um evento que hoje é sobre como configurar ambiente de alta disponibilidade para aplicações .NET. Eu sou Marcos Barbosa, a gente segue aqui por pelo menos 1 hora nesse bate-papo que traz um tema muito interessante para você que possui, inclusive, uma solução .NET de qualquer tamanho, tá? E que deseja ter uma garantia de maior disponibilidade contra quedas, utilizando conceitos, né, de alta disponibilidade e balanceamento de carga. O nosso especialista convidado de hoje vai demonstrar como mapear um diretório storage, né, em 2 servidores, como a escalabilidade em alta disponibilidade pode tornar seu ambiente sem degradação e ainda realizar o deploy de uma aplicação .NET sem downtime. Então, daqui a pouquinho, o nosso convidado vai trazer esse e outros detalhes para você. E você que está aí com a gente já vai participando, já mande o seu boa tarde, inclusive com o seu nome e a cidade de onde você está assistindo a gente, tá certo? E falando do nosso convidado, a gente vai receber mais uma vez aqui, faz um tempinho que a gente não recebe ele para os meetups aqui da Saving Cloud, o especialista em soluções cloud pela TechGuru e diretor de tecnologia na Saving Cloud, o Daniel Guidolin, daqui a pouco vai estar aqui com a gente, tá? Ele vai responder perguntas como: quais os pré-requisitos básicos para escalar minha aplicação em nuvem .NET e também qual a finalidade do Balancer, se ele possui failover automático. Então, daqui a pouquinho você fica sabendo sobre esses e outros detalhes. Então, já manda o seu boa tarde, como eu falei anteriormente, mande a cidade de onde você está falando e aproveite também para se inscrever no nosso canal. Aqui tem sempre conteúdos de muita relevância, inclusive na semana passada a gente teve o primeiro evento sobre .NET, está disponível aqui na aba Vídeos, você pode conferir logo depois do nosso bate-papo com o Daniel aqui hoje, tá? Mas então, se você não é inscrito, aproveite para se inscrever no nosso canal, deixe o seu curtir aqui embaixo também para que esse vídeo chegue, né, a outras pessoas que buscam pelo mesmo conhecimento sobre .NET aqui no nosso canal e no YouTube também, tá certo? Então já aproveite e se inscreva. E se você não segue as nossas redes sociais, é muito importante que você siga elas para sempre estar por dentro de todas as novidades e conteúdos que existem na Saving Cloud, né? Então todas as redes sociais são @SavingCloud, vai lá no Instagram, Facebook, Twitter, enfim, e siga a gente, tá certo? A gente segue então aqui falando um pouquinho sobre o oferecimento, né, desse evento de hoje, que é um oferecimento da TechGuru. E para você que não sabe o que é TechGuru, a TechGuru é a sua comunidade tech que você ainda vai conhecer. Lá existem grupos para que haja discussão sobre diversas aplicações e ferramentas tecnológicas, né? Nós temos discussões sobre o Windows, notícias, blog, enfim, interatividade sobre conteúdos Windows, MySQL, PostgreSQL e todas essas ferramentas que você pode dispor aí. Então, nós contamos com grupos de discussão, compartilhamento de ideias entre desenvolvedores e também empresas do ramo. Então, para você acessar, inclusive, e fazer parte dos grupos de .NET que estão disponíveis aqui na descrição, é só você clicar no link. Tem para o Facebook, tem para o WhatsApp, tem para o Telegram, enfim, para a ferramenta que você mais utiliza e tem, né, maior acesso. Então já clica aqui e venha participar dos nossos grupos .NET, tá certo? E para você que não conhece também, quer conhecer um pouquinho mais, quer saber os conteúdos que a gente publica, é só acessar o site da TechGuru, que é esse aí que aparece na tela, techguru.com.br, tá? E para não perder nenhum conteúdo, estar sempre por dentro de todas, né, as novidades, você pode, inclusive, seguir a gente nas redes sociais, todas elas, @TechGuru Oficial, tá certo? Então vamos lá, vamos interagir com vocês que estão participando aqui na tarde dessa quinta-feira, dia 19 de maio, 1h04 aqui. O pessoal está assistindo a gente. Temos aí Gabriele Paz mandando o seu boa tarde. Temos o Michel Rodrigo também. Nós temos o Fúvio César. Abraço para o Fúvio. Deus abençoe essa live. Com certeza, Fúvio, esteja aqui com a gente acompanhando até o final. Temos a Ellen Duarte acompanhando, a Pamela Silva, a Elisângela Maciel, a Larissa Moreira, o Lucas Alonso, temos o Fernando Frai também aqui participando hoje com a gente ao vivo, tá certo? E para você que está acompanhando a nossa live aqui e, né, sabe que a Saving Cloud sempre oferece condições muito legais para quem participa dos nossos eventos,
tem bônus hoje para você também, tá? Então, fique ligadinho porque temos 3 palavras-chave que vão ser divulgadas durante o nosso evento. É importante que você fique aí com um bloco de notas do seu celular já aberto, ou um papelzinho para você anotar as 3 palavras-chave, porque no final do nosso evento nós temos bônus, então, especial para vocês que estão participando aqui, para poder testar os ambientes da Saving Cloud, para poder escalar a sua aplicação, testar de fato, né, com todos os recursos disponíveis, com um bônus imperdível. Então, fica de olho, porque daqui a pouquinho a gente vai ter aqui os bônus para você também, tá certo? Mas recapitulando para você que está chegando agora e ainda não sabe sobre o nosso tema de hoje, hoje nós vamos mostrar como configurar um ambiente de alta disponibilidade para aplicações .NET. Esse é um tema muito interessante para você aí que possui uma solução em .NET de qualquer tamanho, tá? Seja lá qual for o tamanho dela, e deseja ter uma garantia de maior disponibilidade contra quedas, utilizando conceitos de alta disponibilidade e balanceamento de carga, tá? O nosso especialista, o Daniel, ele vai demonstrar na prática todos os passos para você escalar a sua aplicação .NET e criar ambiente Windows com alta disponibilidade. E antes da gente começar, então, você fica com um videozinho bem rapidinho aqui sobre a Saving Cloud e os nossos serviços, e na volta a gente já tem o Daniel aqui com a gente. Chega de espera, então, a gente vai receber agora o nosso convidado de hoje, o Daniel Guidolin. Boa tarde, Daniel, seja bem-vindo a mais um Meetup. Como vai? Boa tarde, Marcos, tudo bem? Muito bom estar de volta aqui, né? Fazia tempo que eu não aparecia, então, mas vamos lá. Certo, Daniel. Mas antes da gente começar aqui, então, só reforçando para o pessoal que está participando do nosso evento, é muito importante que você envie, né, a sua pergunta aqui para a gente, enquanto o Daniel responde, né, as nossas perguntas aqui de hoje, que inclusive a gente começa com uma rodada de perguntas, e durante essa rodada de perguntas, ele vai demonstrando na prática, então, como configurar, né, mapear as aplicações .NET para você ter alta disponibilidade. Então, já manda sua pergunta aqui no chat, e a gente vai respondendo ao longo do nosso bate-papo aqui com o especialista de hoje, tá certo? Então, a gente segue aqui com o Daniel, a gente já começa com ele aqui participando com a gente, com a nossa rodada de perguntas. Vamos para a primeira pergunta, então, que é a seguinte: quais os pré-requisitos básicos para eu escalar minha aplicação em nuvem .NET? Bom, vamos lá. Primeiro, a gente precisa ter certeza, né, de que a estrutura está preparada para receber microserviços, né? Para que a gente possa separar em camadas, né, essa sua aplicação, né? Essa aplicação também precisa estar preparada para funcionar dessa forma, tá? Outra coisa muito importante é que essa estrutura ela tenha uma rede privada, né, uma comunicação entre os containers ou as máquinas que seja em alta velocidade, né, que é o nosso caso, né, que temos uma rede de 10 gigas que faz toda a comunicação interna, né, a gente chama de rede local, né, ou a rede privada que faz a comunicação entre os containers. Então, basicamente, né, os pré-requisitos são esses. Maravilha, Daniel. Então, para o pessoal que está acompanhando aqui o nosso bate-papo de hoje, é importante que se inscreva no nosso canal para fazer parte aqui da nossa comunidade e não perder nenhum conteúdo. Lembrando que a primeira parte do conteúdo sobre .NET, sobre os serviços .NET e a sua configuração, criando ambiente dentro de um Cloud Windows, foi realizado na semana passada pelo gerente de suporte técnico da Saving Cloud, nosso especialista em soluções cloud, Jefferson Miotti. Está disponível aqui no YouTube para você conferir logo após o nosso bate-papo aqui com o Daniel, tá certo? A gente segue aqui com o Daniel, então, em mais uma pergunta do nosso evento de hoje, que é a seguinte. Vamos lá. Qual a diferença entre escalabilidade vertical e horizontal? Boa. Bom, quando a gente fala em escala vertical,
é uma escala de recursos computacionais dentro da própria VM ou da própria máquina física, né? Então, vamos supor que a gente aumente a memória dessa máquina. Ela vai estar aumentando apenas o recurso dentro daquele próprio local que a gente está mudando, tá? Dentro do mesmo servidor. Agora, a escala horizontal é a escala que são acrescidas na mesma camada mais servidores, sejam físicos ou servidores virtuais, né? Eles ficam ligados em paralelo, né, de forma independente, aumentando assim os recursos desejados. Tá? Então, a escala vertical ela é escalada, né, aumentada os recursos computacionais dentro da própria VM. E a escala horizontal são adicionadas novas VMs ou novas máquinas físicas, né, sempre dependentes uma da outra. Maravilha, Daniel. O pessoal que está acompanhando aqui está mandando a sua pergunta já para a gente aqui no nosso evento de hoje. Então, continue mandando nossa pergunta que daqui a pouquinho o Daniel vai responder para a gente. Aproveite também para você que está participando aqui do nosso bate-papo de hoje. Já pega o seu celular, porque daqui a pouquinho tem aqui as palavras-chave para o bônus de hoje, que a gente vai falar lá no final do nosso bate-papo de hoje com o Daniel, tá bom? Então, já pega aí seu celular, pega um papel, uma canetinha aí para anotar essas palavras, que daqui a pouquinho a gente volta aqui com o bônus para você. Mas a gente segue então na nossa interatividade aqui de hoje com o Daniel. A gente vai para mais uma pergunta, que é a seguinte, vamos lá. Qual solução de DNS é mais recomendada para hospedar a minha aplicação .NET? Bom, não só para o .NET, né, mas para todas as aplicações, né, a gente recomenda sempre utilizar o que a gente mais tem utilizado hoje é a Cloudflare. Tá? É uma empresa mundial, né? Ela tem servidores espalhados pelo mundo todo, né? Com isso, você tem uma redundância muito grande dos DNS, tá? E ele funciona também como uma camada adicional de proteção para o seu projeto, né? Como eu já falei, ele tem distribuído no mundo todo servidores, então é uma redundância muito maior, né? Você não corre o risco, de repente, do seu DNS parar, ou o risco é muito menor. Tá? Então, dentro da Cloudflare, você consegue fazer os apontamentos que você precisar. Na conta gratuita, né, da Cloudflare, você já tem, enfim, nossa, muitos recursos, né, que atende a grande maioria da necessidade das empresas. E também ele tem a conta paga, né, não lembro de cabeça o valor, mas não é muito absurdo, também depende do que você precisa, onde você consegue, por exemplo, configurar um DNS failover, né, que é uma das formas de balanceamento de DNS aí bastante procuradas hoje em dia. Tá? Então, hoje a gente recomenda bastante o Cloudflare. Existem outras empresas também bastante conceituadas, tá? Mas hoje a nossa recomendação é utilizar o Cloudflare mesmo. Tá? Mais para frente aqui, eu acredito que eu vou mostrar um pouquinho dele para o pessoal ver. Maravilha, então, Daniel. O pessoal que está acompanhando aqui o nosso bate-papo de hoje, a gente lembra que o nosso meetup de hoje sobre como configurar ambiente de alta disponibilidade para aplicações .NET é um oferecimento da TechGuru, a sua comunidade tech. Então, se você ainda não participa dos grupos .NET, aqui embaixo na descrição tem grupos para WhatsApp, Telegram e Facebook. É só clicar e você já vai estar fazendo parte e dispondo de conteúdos muito importantes que a gente publica no blog da TechGuru e também nas redes sociais. Tem também discussões sobre temas onde você pode trocar conhecimento e experiência com outros usuários, tá certo? A gente retorna aqui então com mais perguntas nessa tarde de quinta-feira, dia 19 de maio. E a próxima pergunta é a seguinte: quais as camadas sugeridas para alta disponibilidade no .NET? Legal. Bom, vamos lá. As camadas, né, a gente chama de camadas alguns passos, né, vamos dizer assim, dos acessos e também da estrutura do seu projeto. Eu posso mostrar, você consegue compartilhar minha tela, por favor? Claro. Vamos lá. Tá, aqui ó, a gente fez um diagramazinho, né, que normalmente a gente mostra para quase todos os nossos clientes, né, quando a gente vai apresentar alguma ideia, algum projeto, tá? Que aqui a gente consegue ver exatamente as camadas
né, tanto para a .NET ou para qualquer outra, né, aplicação que a gente vai hospedar, vai oferecer, né, vai mostrar para o cliente o projeto. Tá? Então, aqui em cima a gente começa com os acessos, né, sejam eles feitos por uma API ou um acesso orgânico de um site ou algum link que você acessa à internet. Tá? Ele sempre vai passar primeiro pelo DNS, no caso aqui a gente colocou o Cloudflare, né, como a gente já falou na pergunta anterior. Dentro da Cloudflare a gente tem as configurações, né, o DNS round robin, o failover, tem o WAF também para proteção. Então essa seria a primeira camada. Depois a gente tem uma camada dos balanceadores, tá, que seria o ícone verde, né, que seriam os balanceadores que vão distribuir a carga para os servidores de aplicação. Tá? Então, notem que sempre a gente tem, no mínimo, 2 containers, né, ou dois servidores de cada camada. Tá? Então, a camada do balanceador são 2, no caso aqui, 2 Nginx, né, que fazem a distribuição de carga entre os servidores de aplicação, que no caso aqui a gente colocou um servidor do IS, né, que seria do .NET. Tá? Então, aqui no caso, 2 servidores de balanceador, de 2 balanceadores de carga, distribuindo para 4 servidores de aplicação. Como a gente falou, no mínimo 2, no desenho a gente deixou 4 aqui para ficar bem interessante. Outra camada seria uma camada para o banco de dados, né, que nesse caso ele possui aqui um proxy SQL e mais 2 bancos de dados aqui redundantes, né, que vão fazer a comunicação. Tá? Outra coisa bastante importante que a gente sempre pede para o pessoal ter é uma redundância de um storage. No caso aqui a gente tem aqui o storage, né, o Gluster FS, que também faz a replicação entre eles. Tá? Tudo por quê? Caso um desses servidores falhe, o outro vai estar disponível, né, pronto para ser utilizado. Tá? Então vamos supor, o DNS lá do Cloudflare já tem vários servidores. Um falhou, o outro vai estar em produção funcionando. O acesso vai passar por ele, vai chegar na estrutura onde tem os balancers. Se um dos 2 balancers estiver falhando, o outro vai suprir a ausência dele e levar o acesso até chegar nos servidores de aplicação. A mesma coisa com o banco de dados. Se a aplicação tentar buscar uma informação no banco de dados ou gravar alguma coisa, ele vai ter o proxy que vai distribuir esses acessos, né, essa requisição entre os bancos de dados também. Tá? Então, é para isso que servem as camadas, né? Sempre para dividir, né, os microserviços e distribuir melhor aí o funcionamento de toda a plataforma. Basicamente é isso. Maravilha, então, Daniel. Pessoal que está acompanhando aqui o nosso bate-papo de hoje, nessa tarde de quinta-feira, mande a sua pergunta, mande a sua questão, se você tem alguma dúvida sobre o assunto que a gente está falando aqui hoje. É muito interessante o assunto, nós estamos falando sobre como configurar um ambiente de alta disponibilidade para aplicações .NET. Inclusive, se você não é um inscrito no nosso canal, aproveite esse momento agora para se inscrever, para curtir o nosso vídeo, inclusive, para que esse conteúdo chegue a demais pessoas, né, que têm interesse em escalar, né, e utilizar o seu .NET com alta disponibilidade, tá certo? A gente aproveita, inclusive, para falar para vocês que daqui a pouquinho tem bônus aqui no nosso Meetup de hoje, exclusivo para quem está participando do nosso evento. O nosso comercial, inclusive, está aguardando, né, junto com a gente aqui no evento e assistindo e acompanhando. Então, é muito importante que vocês fiquem ligadinhos, tá certo? A gente retorna aqui com o Daniel, então, para mais perguntas. E a próxima pergunta é a seguinte, vamos lá. Qual a finalidade do balancer e se ele possui failover, né, automático? Bom, vamos lá. O balancer, ele existe para basicamente fazer assim o balanceamento de carga, né, distribuindo os acessos, né, vamos supor, ou as requisições igualmente entre os servidores, tá? Ele pode ser distribuir igualmente ou também pode ter algumas outras funções. Por exemplo, o failover, como que ele funciona? Você vai estar com os seus servidores funcionando e os acessos ou as requisições chegando até esse balancer que vai fazer a distribuição. Se atingir o balancer e ele perceber que um dos servidores, né, está desligado ou deu algum problema,
o failover, depois de alguns segundos ou o tempo que você programar nesse balanceador, ele vai reconhecer, né, que aquele servidor está fora e vai passar a distribuir aquelas requisições para o outro servidor que estiver em funcionamento. Tá? Ele é automático, né? O failover ele funciona dessa forma, né? Sempre automaticamente. Mas você pode configurar tanto um tempo de falha ou um número de requisições que vai perceber a falha. E aí ele vai direcionar para o outro local. Tá? Então, o balanceamento de carga ele pode funcionar tanto entre máquinas, né, para balancear recursos de máquina, né, ou então requisições de acesso para uma página, para um aplicativo, ou um banco de dados, ou DNS. Né? Normalmente a gente pede, né, recomenda que seja utilizado o failover, né, que ele detecta automaticamente quando precisar ser alternado, né, um servidor para onde vai ser distribuído aquele acesso. Eu acho que é isso. Ah, tá, deixa eu só aproveitar, né, falando de balanceamento, nós temos 3 opções, tá, básicas do balanceador. A failover, que é essa que a gente já explicou, né, que ele reconhece que um servidor está fora e faz o apontamento para o outro. A outra opção é a round robin, né, que ele vai distribuir as cargas conforme vão chegando as requisições no balanceador. Né? Em teoria, cada acesso ele vai mandar uma vez em um servidor, outra vez em outro servidor. Tá? Deixa eu ver. Consegue compartilhar de novo minha tela, só para mostrar, por exemplo, aqui? Beleza. Bom, aqui na imagem, por exemplo, chegou aqui no balancer, né? Se ele tiver com o failover conectado, né, funcionando no estilo failover, com a opção failover, quando um falhar, o outro fica funcionando no lugar dele. Se for round robin, uma vez vai em um, uma vez vai em um outro acesso. Né? Cada vez que a gente clicar ou der um F5, por exemplo, ele vai mudar o acesso para aquele outro servidor. E a última opção, né, a terceira opção, é o stick session, que ele vai gravar o servidor que a sua sessão, naquele momento, está utilizando e vai mandar você sempre para aquele local, para aquele servidor. Tá? Então, o stick session vai sempre direcionar até que aquele servidor falhe. Se falhar, depois de um tempo, ele vai conseguir jogar você para o outro servidor também. Tá? Então, essas são as 3 opções que a gente tem de balancer. Maravilha, então, Daniel. A gente segue aqui, então, com o pessoal que está participando do nosso bate-papo de hoje. Ainda não conhece os grupos da TechGuru.net? Aproveite, conheça, faça parte dele também. Nós temos grupos no WhatsApp, tem grupo no Telegram, Facebook, e os links estão aqui na nossa descrição. É só você clicar e você já vai fazer parte desses grupos, tá certo? Tem sempre muita discussão, troca de conhecimentos, experiências, né? Não só entre desenvolvedores, mas também empresas. E o nosso suporte, ele participa ali assiduamente, né? Ele está presente no grupo e pode tirar a sua dúvida também sempre que enviado, tá certo? Então, já participe desses grupos, tá aqui na nossa descrição, os grupos TechGuru. E se você não conhece o site da TechGuru, não conhece o blog, enfim, o que nós oferecemos para vocês, é esse daí que está na sua tela, sua comunidade tech, techguru.com.br. Sempre muito conteúdo para vocês e são eles que oferecem o nosso meetup de hoje aqui da Saving Cloud com o Daniel, tá certo? A gente volta então aqui com mais perguntas, né? Nós vamos para a nossa 6ª pergunta de hoje, que é a seguinte: eu devo isolar a camada de aplicação e de arquivos? Quais arquivos eu devo isolar no caso? Legal. Bom, a gente sempre recomenda, né, que seja isolado a sua aplicação, né, dos arquivos que são gerados por essa aplicação. Tá? Um exemplo que a gente gosta de utilizar, vamos supor que você tem uma aplicação .NET, né, .NET, que gere alguns XMLs, por exemplo, para utilização em outros locais, né, por terceiros ou, sei lá, de repente o próprio sistema vai utilizar, só que ela não é usada na sua aplicação. Assim, na verdade, ela a sua aplicação não depende desse arquivo para funcionar. Tá? É mais ou menos isso. Então, é interessante deixar separado, por quê?
Quando você vai fazer o deploy ou um redeploy dessa aplicação, uma atualização, você consegue atualizar a sua aplicação com esses arquivos isolados, né, que não precisam ser alterados, não precisam ser atualizados e não vão trazer problemas para você no futuro. Tá? Então, a gente sempre recomenda colocar, deixa eu mostrar aqui, por exemplo, que a gente já vai entrar também nesse assunto. Deixa eu ver se minha tela está compartilhada. Sim. Agora tá, beleza. Vamos lá. Aqui, nesse exemplo, tá, a gente colocou, a gente vai mostrar mais para frente aqui no Meetup, né, que normalmente uma aplicação do IS, ele roda com os arquivos nesse caminho aqui, né, C2 pontos, netpub, www.root. Isso você consegue alterar para onde você desejar. Tá? Só que nesse caso, a gente criou aqui uma unidade mapeada, tá, com o E2 pontos, com os arquivos sincronizados. Depois eu vou mostrar também o funcionamento dele. Tá? Para quê? Aqui a gente vai ter, na nossa estrutura, deixa eu só ver uma coisinha aqui. Tá, é isso mesmo. Na nossa estrutura, a gente vai mostrar daqui a pouco 2 servidores separados, né, para mostrar como que funciona também o deploy, tá? Que aí a gente já aprofunda mais nesse caso. Mas respondendo mesmo a pergunta se a gente deve separar e o porquê separar, né? Então, sim, é bom sempre separar essas aplicações dos seus arquivos para que você não tenha problemas, né, com esses arquivos que são gerados para o uso do cliente ou algum upload, alguma coisa desse tipo. E ter mais facilidade para fazer o deploy da sua aplicação. Basicamente por isso. Maravilha, então, Daniel. O pessoal que está participando do nosso bate-papo aqui, não sabe que pode mandar pergunta, gente? Pode mandar pergunta aqui no nosso chat do lado sobre a sua dúvida, se você tem alguma curiosidade a respeito, inclusive, da plataforma da Saving Cloud. Nós estamos ao vivo aqui para interagir com vocês e para demonstrar também, né, certas situações. E se você não é inscrito aqui no nosso canal, você pode se inscrever também para conferir outros conteúdos. A gente tem sempre muito conteúdo relevante. Toda semana, praticamente, a gente tem meetups aqui sobre diversos assuntos para trazer realmente especialistas que disponham, né, do seu tempo e do seu conhecimento para que você aí do outro lado possa também crescer, né, sobre os trabalhos, crescer as suas aplicações também e o desenvolvimento, tá certo? Então já se inscreva e inclusive deixe o seu gostei aqui no nosso vídeo de hoje. A gente segue, inclusive, agora para a última pergunta do nosso evento antes da demonstração, que é a seguinte, vamos lá. Como eu faço um deploy sem downtime no .NET, no .NET? Vamos lá. Eu vou aproveitar essa pergunta para mostrar a estrutura que a gente montou para esse meetup, tá? E também o que a gente recomenda no caso do uso do .NET. Tá? Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver certinho. Tá, já está aqui na minha tela. Esse daqui é o nosso painel de controle. Tá? Bastante gente já está familiarizado com ele, né? Que deve estar vendo bastante nos meetups. Aqui nós criamos 2 ambientes com servidores com VMs Windows. Tá? Então, esses 2 servidores aqui, né? Esses 2 ambientes, o Meetup 1 e o Meetup 2, são 2 VMs Windows. A gente criou aqui um storage, tá? Para usar como exemplo. E também a gente instalou aqui o que vai fazer toda a diferença na hora de fazer o deploy sem downtime, que é o Traffic Distributor. Tá? Eu vou mostrar para vocês na prática como isso vai funcionar. Tá? Hoje a gente criou, deixa eu até abrir já aqui o add-on da mágica, né, do Traffic, que ele vai mostrar para a gente como que funciona o balanceamento de carga. Tá? Nesse caso aqui, a gente criou ele para ter uma alta disponibilidade com 2 balancers, então tem a opção aqui de 2 balancers. Ele tem IP público, então ele vai gerar 2 IPs públicos. E aqui o tráfego, né, ele está distribuído 50% em cada servidor que a gente tem criado aqui para o nosso teste. Meetup 1 e Meetup 2. Tá? Então aqui, quando a gente navega, a gente colocou um arquivinho aqui de exemplo, a cada atualização do navegador, ele vai mudar o número do servidor que está sendo acessado.
servidor 1, servidor 2. Tá? Então, cada F5 que eu estou dando, ele está jogando, distribuindo a carga, o acesso, né? Por quê? Ele está com o round robin aqui na opção. Tá? Então, cada acesso ele vai distribuir para cada servidor. Tá? O que funciona, como que funciona o traffic aqui? Vamos supor que eu quero que todo o acesso vá para o servidor 1. Então, eu arrasto, né, selecionando para onde eu quero que vá. Dessa forma, vamos aplicar aqui. Ele vai levar um tempinho só para configurar essa mudança que a gente fez. Ainda está acabando. O que eu estou fazendo? Eu fiz, acabou de aplicar, tá? Eu joguei todo o acesso para ser feito simplesmente agora pelo servidor 1, tá? Então agora, cada vez que eu der F5, ele vai se manter no servidor 1. Tá vendo? Ele não muda mais o servidor, está sempre no servidor 1. O que eu faço agora? Por exemplo, eu estou com os dois servidores, tá, abertos aqui, e a gente tá vendo, a gente viu, né, que aqui, ó, versão 1, servidor 1, versão 1. O que eu vou fazer? No servidor 2, eu vou fazer o deploy da minha aplicação. Tá? A gente poderia subir os arquivos que fossem necessários no servidor 2. É esse daqui que eu estou editando. Então aqui vamos colocar a versão 2. E vamos salvar esse arquivo. Eu posso fazer todo o deploy, toda a mudança no servidor 2, que o servidor 1 vai continuar sendo o único usado lá. Tá? Então ele continua sendo acessado só o servidor 1. Beleza, agora o que a gente faz? Acabei de fazer o deploy, deixa eu ver se eu salvei, não lembro se eu salvei o arquivo. Salvar o arquivo, né, que continua a versão 1, servidor 1. A gente volta a mudar aqui o traffic. Vamos mudar, vamos jogar todos os acessos agora para o servidor 2. Vai ficar 100% no servidor 2. Para quê? A aplicação que a gente já atualizou, o deploy que a gente fez, está funcionando no servidor 2. Tá? A gente já fez os testes, está tudo perfeito. Então agora a gente muda todos os acessos para serem feitos no servidor 2, só acabar de aplicar. Quando a gente acessar novamente, olha lá, servidor 2, a versão 2. Não, deu algum problema. Não, não quero funcionar dessa forma, não está legal. Eu posso voltar todo o acesso para o servidor 1, aplica de novo, para fazer o funcionamento. Tá? Então, assim, a gente consegue distribuir a carga para o servidor que a gente quiser, enquanto é trabalhado no servidor desejado. Tá? Se a gente voltar aqui, olha lá, voltou para o servidor 1, a versão 1. Tá? Normalmente, round robin, a gente deixa aqui no meio exatamente para distribuir a carga. Mas na hora de fazer o deploy, a gente joga a carga todo para um lado ou todo para o outro e faz a aplicação desejada. Tá? Então, nesse caso, vamos jogar para o 2, para ver que ele vai ficar sempre com a versão 2, até a gente atualizar o arquivo no servidor 1. Versão 2. Servidor 2. Vamos voltar agora para o padrão dos 50%. Para ele ficar mudando sempre de um servidor para o outro. Só ali acabar de aplicar. Então, dessa forma, a gente consegue atualizar um servidor, jogando a carga toda para o outro servidor, né? Enquanto é atualizado, vamos supor, o servidor 2, a gente joga toda a carga para o servidor 1 e deixa o pessoal utilizando sem problema algum. Acabou de atualizar o servidor, distribui a carga para o outro e volta depois, no final, para os 50%.
aí ele volta a distribuir sempre mudando o servidor que está sendo acessado. Tá? Então, essa é a forma da gente fazer o deploy sem downtime. Tá? Marcos, eu posso aproveitar para mostrar o que a gente criou? Com certeza, vamos lá. Tá. Então, vamos lá. O que foi feito? Né? Mostrando aqui na nossa estrutura novamente, a gente criou 2 servidores para receber a aplicação, que são as 2 VMs, né, com o IIS instalado e os arquivos né, do .NET dentro dele. Aí a gente fez um mapeamento da unidade para esse storage. Onde que eu vejo isso? Aqui no servidor, deixa eu diminuir esses arquivos, a gente deixou, então, as unidades já mapeadas, tá? A gente utilizou o Samba para fazer essa conexão. Então, nos 2 servidores, a gente criou uma unidade E2 tá? Tá vendo? Os 2 servidores têm aqui o E2 que está apontando para o IP privado desse container nosso aqui de armazenamento, ó. Esse 10.100.39.104. Esse IP ele é da rede local, né, da rede privada da nossa infra, tá? Que é esse IP que está aqui. Então, os 2 servidores, ele vai acessar exatamente os arquivos, né, que a gente quiser sincronizar lá daquele storage. Tá? Eu vou fazer até um teste aqui, ó. Vou jogar no servidor 2 um arquivo, para vocês verem, deixa eu pegar um arquivo na minha máquina, que ao jogar nesse servidor, automaticamente vai aparecer no servidor lá de trás. Aqui, ó, joguei um arquivo chamado LinkedIn, já apareceu no outro servidor. Tá? Então, isso daqui está mapeado com o nosso storage, tá? Para fazer exatamente o sincronismo entre esses arquivos. Por quê? Quando a gente trabalha com uma aplicação, o deploy, né, da aplicação ser feito em 2 locais não é tão complicado como a gente viu agora. Tá? Mas esses arquivos aqui podem ser aqueles arquivos de upload que o cliente faça, né, a pessoa que acessa, que está utilizando a sua aplicação, e faça o envio. Né? Ele envia os arquivos para lá, ele não precisa enviar em 2 locais, né? Ele vai sempre estar sincronizado esses arquivos. Tá? Os arquivos XML, essa é a grande vantagem, por exemplo, né, da gente isolar os arquivos da aplicação. Tá? A gente criou ali um storage bem básico, né, bem simples, só para mostrar nessa apresentação, mas ele pode ter uma redundância maior, também a gente vai mostrar, acho que no próximo meetup, outras opções de armazenamento, né, que de repente pode ser o armazenamento de backup dessa aplicação, né, você pode ter uma unidade mapeada em um storage externo, né, na nossa mesma infra, para você, por exemplo, armazenar os seus backups dessa sua aplicação, ou de um banco de dados, né, ou toda a sua estrutura, você pode gerar o backup nesse local. E por aqui a gente consegue fazer o mapeamento da unidade, lembrando que está em rede de 10 GB, então a velocidade vai ser muito boa, né, para poder mapear e desenvolver melhor a sua aplicação nessa forma. Tá? Então, essa é o que eu gostaria de mostrar aí para vocês. Aproveitando, eu não sei se todo mundo, né, se o pessoal sabe como adicionar o Traffic Distributor, né? Ele está aqui no nosso Marketplace. Tá? Então, dentro do nosso painel de controle, a gente tem o Marketplace, e aqui dentro a gente digita Traffic, já vai localizar para ser instalado. Tá? Como que ele funciona? Você pode usar IP público ou utilizar o nosso balancer, né, o balanceador de carga da nossa estrutura. Aqui você escolhe o número que você quer de balanceadores, né, sempre ter mais de um para ter alta disponibilidade. As opções que ele tem, né, que a gente já explicou, as opções de balanceamento. Aqui, qual a porcentagem de distribuição. Se tem 2 e funcionam bem, sempre 50%. E aqui a gente escolhe com o que vai ser balanceado, tá? Os ambientes que vão ser balanceados. Os que a gente utilizou no exemplo ali, né, no nosso teste, foi o Meetup 1 e o Meetup 2.
Aí aqui a gente nomeia esse ambiente, a gente dá o nome que a gente quer, que ele vai aparecer depois lá atrás, o nome do ambiente, né? O nome de exibição, que vai aparecer ali atrás também, a região onde ele vai ser criado, São Paulo ou Nordeste, né? Dependendo de onde você tiver os seus servidores aí, né? Na nossa infra. E aqui o proprietário é normalmente a conta que você está utilizando mesmo. Tá? Eu não sou o Jefferson, só lembrando. Tá? Então essa foi a estrutura que a gente utilizou aqui para fazer, né, esse meetup. Eu acho que deu para mostrar aí um pouquinho para o pessoal de como foi criada essa infraestrutura. Maravilha, Daniel. Simples, fácil e sem downtime. É isso aqui. Eu vou passar rapidinho para o pessoal que está acompanhando nosso Meetup Bônus, a gente já volta, tá, Dani? Rapidinho. Então, chegou a hora para você que está acompanhando o nosso Meetup, nós vamos falar aqui sobre o bônus. Você viu aí o nosso painel super intuitivo, fácil, sem downtime, enfim, você acompanhou, né, como configurar um ambiente de alta disponibilidade em aplicações .NET. Então, agora chegou a hora do bônus para você que está aqui acompanhando o nosso bate-papo hoje com o Daniel. Lembrando, inclusive, que a gente está caminhando para o final do nosso bate-papo, então se ficou alguma dúvida, se você ficou com alguma questão a respeito do nosso painel, como que faz essa configuração, alguma dúvida mesmo, gente, pode mandar aqui no chat que a gente vai respondendo. Mas antes, então, de falar do nosso bônus em si, aqui é importante para quem não conhece Saving Cloud, vou trazer alguns detalhes a respeito da nossa empresa aqui no caso, tá? A Saving Cloud ela é uma empresa especializada, né, em soluções em nuvem, ou seja, banco de dados e hospedagem em cloud. E diferentemente dos demais concorrentes, aqui você não precisa fechar um contrato para utilizar os nossos serviços, tá? Ou seja, não tem fidelidade de contrato. A gente trabalha com um sistema de carregamento e recarga, onde o valor mínimo é de R$50. Da mesma forma quando você compra um chip pré-pago, né, no celular, você coloca lá e tem que colocar crédito. É a mesma forma. O valor mínimo aqui é R$50. Então você insere esse saldo, você utiliza e vai fazer uso desse valor até o final, né? Então, com base naquilo que você consome dentro da sua plataforma ali, tá certo? E uma coisa muito interessante é que esse saldo ele não expira, né? Até você não encerrar o uso. Outros diferenciais da Saving Cloud, além desses que eu já falei, os nossos data centers eles ficam aqui no Brasil, um na cidade de Campinas, no interior de São Paulo, e o outro em Fortaleza, no Ceará, tá? Os servidores da Saving Cloud, além de modernos, são totalmente escaláveis, né? Você pode ver ainda, inclusive, com alta disponibilidade, e o nosso atendimento é todo no Brasil e em português, mas a gente está presente também em toda a América Latina. A gente tem um time de primeiro no suporte técnico, então você não vai ficar carente de atendimento e nem de suporte. A gente também tem um comercial muito engajado aqui para atender você, tirar suas dúvidas, enfim, e habitar o seu teste, inclusive. E dito isso, é importante dizer que o bônus de hoje, né, no caso são dois, já vou dar spoiler aqui, eles são exclusivos para quem está participando do nosso meetup de hoje com o Daniel, tá certo? Então vamos colocar a arte aqui na tela para você acompanhar agora. O bônus 1 e o bônus 2, tá? Então, tanto para um quanto o outro, gente, fez o carregamento de R$100 ou 250, esse valor de carregamento você pode utilizar para qualquer aplicação, não necessariamente somente para .NET, Cloud Windows e etc. Tá? Agora, os bônus, tanto o bônus 1 que você ganha, né, carregando R$100, você ganha R$100, esses R$100 de bônus somente para testes em servidor .NET, tá? E os 250 do bônus 2, você ganha esse bônus e esse bônus é válido para testar servidor .NET, tá? Lembrando que o bônus é válido somente até amanhã, tá? Dia 20. Então, já corre para falar com o nosso comercial. O link do WhatsApp do pessoal tá aqui na nossa descrição. E estamos aqui esperando você, inclusive, para fazer o seu carregamento e testar. E por que fazer um carregamento, mesmo que mínimo? Para você usar com todas as ferramentas disponíveis na nossa plataforma. A gente também tem o teste grátis de 14 dias, mas nem tudo é habilitado 100% para que você possa disponibilizar da melhor experiência na plataforma da Saving Cloud. Então, é importante que você entre em contato com o comercial, faça um carregamento mesmo que mínimo para poder testar e ter aí alta disponibilidade e poder escalar a sua aplicação, tá certo? Então, só recapitulando, o bônus é válido até amanhã, sexta-feira, dia 20 de maio, tá? E é muito importante também, tem que falar, né, gente,
que você fale na hora de fazer o contato com o comercial as 3 palavras-chave que a gente passou aqui durante a nossa transmissão para você. São 3. Então, se você perdeu alguma, é só voltar um pouquinho aqui a barrinha e a gente vai demonstrando para você. E você vai pegando essas palavras-chave, anotando e passando para o comercial também, tá certo? Lembro também que esse evento é um oferecimento da Tech Guru, a sua comunidade tech. Se você ainda não conhece a Tech Guru, é muito importante que você acesse o site da Tech Guru, que é esse da tela, techguru.com.br. Inclusive, os grupos de discussão .NET para WhatsApp, Telegram e Facebook estão disponíveis também aqui na descrição dessa live que está ocorrendo aqui do nosso Meetup. Então, é só clicar também e participar. E todas as redes sociais, @TechGuruOficial, para você não perder nenhum detalhe, tá certo? A gente volta então aqui com o Daniel após falar do bônus de hoje, para conversar com ele mais uma vez. Daniel, fique à vontade para fazer, enfim, incrementos, né, na nossa apresentação aqui hoje, dar mais detalhes, é com você. Beleza, Marcos. Como a gente falou, né, dos DNS, né, que a gente utiliza normalmente o Cloudflare, eu vou mostrar aqui na minha tela. Deixa eu compartilhar isso aqui. Aqui, né, no distribuidor de carga, aqui, né, no Traffic Distributor, a gente tem o Balancer, né, que é o que faz a distribuição das cargas ali. E aqui dentro, a gente tem os 2 IPs públicos, tá? Esses 2 números aqui, esse, né, do 205, final 205 e final 227, são os IPs públicos para onde a gente apontou essa URL que a gente usou aqui no nosso exemplo, tá? Só lembrando, né, que ele está lá no Road Robin, né, então ele vai distribuindo cada vez um para um servidor, tá? Como a gente faz para apontar uma URL, né, no caso a gente criou essa URL aqui, para 2 IPs públicos. Eu deixei aqui para a gente dar uma olhadinha no Cloudflare, né? Então a gente pode criar o mesmo nome, né, a mesma URL, apontando para 2 IPs diferentes. Essa que é a grande sacada do DNS, né? Por quê? Se a gente aponta só para um dos nomes, né, vamos supor que a gente não cria esse de baixo aqui, deixa criado apenas esse daqui de cima. Se porventura esse servidor, onde está esse IP, falhar, simplesmente a sua aplicação já não vai mais ser acessada, né? Então a gente cria no mínimo 2 para ter alta disponibilidade, né? Então a gente cria aqui a opção do tipo A ou o tipo que for necessário da sua entrada, o nome da entrada, né? No caso a gente colocou aqui Meetup Win, e o IP para onde vai ser direcionado. No caso a gente colocou os 2 IPs aqui, tá? No caso, nesse exemplo, a gente utilizou somente DNS aqui da Cloudflare, tá? Porém, eles têm a opção também da gente utilizar o proxy deles, que aqui ativa aquela camada de segurança extra e todos os demais recursos, né, quando utiliza o DNS da Cloudflare. Tá? Então, eu só quis mostrar aqui para, às vezes a pessoa fala, mas como que eu vou apontar o mesmo nome para 2 IPs? É possível, né? É essa a grande sacada aí para alta disponibilidade. Tá? Então, lembrando que o Cloudflare é onde a gente utiliza o DNS para fazer também alta disponibilidade na sua aplicação. Tá? Eu tinha deixado passar isso, né? Ainda bem que você me deixou falar aqui. Maravilha. Pessoal que está acompanhando o nosso bate-papo de hoje, então, a gente vai se despedindo do Daniel, né? Agradecendo sempre a participação dele em mais um evento aqui da Saving Cloud. Lembrando que na próxima semana tem mais um meetup aqui com ele. Nós vamos falar sobre storage de backup. Então, já fique ligadinho aí nas redes sociais da Saving Cloud. Fique ligadinho também aqui no nosso canal no YouTube. Se inscreva, né? Para não perder mais esse evento de qualidade na próxima quinta-feira, inclusive dia 26, 13h, tá certo? Então, Daniel, muito obrigado por participar mais uma vez aqui com a gente e dividir conhecimento com toda a galera aqui ao vivo. Eu que agradeço a oportunidade, Marcos. Conte comigo sempre aí. Tá? Então, sempre que precisar, só chamar que estou participando. Tá certo, então tamo junto e até a próxima. Pessoal, então nós vamos encerrando mais um Meetup aqui da Saving Cloud, agradecendo você que participou, mandando o seu boa tarde aqui.
Não tivemos nenhuma dúvida aqui no chat, então entendemos que vocês entenderam tudo que foi dito, né? Se tiver alguma dúvida também, fiquem tranquilos, podem mandar no nosso WhatsApp, nas nossas redes. Lembrando sempre que o nosso site está aqui no QR Code, você pode acessar e na aba Contato tem lá também os nossos contatos para você entrar em contato com a gente e tirar suas dúvidas, tá certo? Lembrando também que teve bônus aqui no nosso bate-papo de hoje, então você pode entrar em contato com o nosso comercial, que tem o link aqui do WhatsApp na descrição, falar as 3 palavras-chave, relembrando que temos bônus para carregamento a partir de R$100 e temos para 250 também. É só você voltar um pouquinho o vídeo e conferir, tá certo? A gente agradece sempre a participação de vocês, pedindo que se inscreva, né, no nosso canal para não perder o próximo Meetup do dia 26, que como eu comentei há pouco, também com o Daniel, sobre storage de backup, tá certo? Então, já se inscreva aqui no nosso canal para não perder. Deixe o seu gostei para o nosso conteúdo chegar a mais pessoas, né? Compartilhando o conhecimento sempre, que é muito importante. E agradecendo mais uma vez vocês por participarem aqui, tá certo? Lembrando que o nosso conteúdo fica disponível aqui no nosso canal na íntegra, vai também para o canal do YouTube da Tech Guru e os recortes para as nossas redes sociais. Obrigado pela companhia de você e até a próxima semana. Tchau, tchau.